Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Nós aqui no Rondônia ao vivo estamos aqui mais uma vez, é claro, nessa batalha diária para deixar você aí muito bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo aqui em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e no mundo. Graças a Deus a equipe está muito bem antenada, apesar de como é véspera de feriado, o povo já está naquele embalo, né? Tal, mas tá todo mundo pensando em amanhã ficar em casa, dar uma relaxada. Ainda mais um feriado aí prolongado como esse, sexta, sábado e domingo. Dia 15 é a proclamação da República. Tá todo mundo a fim de enrolar. Que na verdade da República ninguém vai nem pensar, né? Pensar mesmo é dormir, descansar, fazer o que tem que fazer, comer, encontrar os amigos. Enfim, tirar aquele tempinho que é necessário pro nosso psicológico não ficar mais abalado do que ele já é nesse dia a dia. E com certeza eu imagino que você também está se preparando para isso e vale a pena. E hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, ou seja, daqui mais ou menos um mês, menos de um mês, não estou falando de Natal, né? Vai ficar com mais frequência. Depois vê a banda do Vai Quem Quer e depois o Brasil volta a funcionar normalmente. E o tempo está passando muito, mas muito rápido mesmo. Mas hoje aqui no Rondônia ao Vivo nós estamos assim muito felizes, estamos assim o reconhecimento de um trabalho. Afinal de contas, o nosso companheiro aqui de trabalho, o Cícero Moura, foi um dos vencedores do prêmio MP de Jornalismo 2019. Cícero, valeu mesmo, hein, cara? Muitos parabéns a você. E olha, essa tua vitória com certeza é nossa, né? Porque a gente teve que postar a matéria, teve que dar aquela gabaritada nela toda. Então, assim, você tá no teu nome, mas com certeza em nome do site a gente fica muito feliz mesmo. Espero que você curta bastante. Se quiser gastar também um pouco do prêmio conosco, é muito bem-vindo, com certeza. Tá bom? E outra coisa, gente. Aliança pelo Brasil. Já ouviu falar nisso? Pois é, sabe que você vai ouvir falar muito daqui pra frente. Trata-se do novo partido do presidente Bolsonaro. Tá deixando o PSL em meio a muita briga, muita pedrada, muito tumulto, muita troca de farpa. Enfim, baixaria total. Aliás, é uma característica desse governo, são as baixarias. E esse, dessa vez, não foi diferente. Ontem sobrou até pro Mourão, falou que ele tinha casado errado quando escolheu o Mourão para ser o vice-presidente da República. E aí ficou um ar meio pesado entre os militares, entre o pessoal que faz parte do governo, enfim, o Bolsonaro ele fala para depois pensar, e nesse caso que ele, mais uma vez, foi cada vez mais Bolsonaro, né? Ele falou para depois pensar. E ainda ontem falou que, ainda surgiu um comentário ontem que o Orleans de Bragança, o príncipe, só não foi escolhido para vice porque rolou um vídeo aí nos bastidores de uma suruba gay. E aí, meu amigo, o Bolsonaro ficou com receio de botar o vice dele como príncipe com esse vídeo rolando aí. E o Alexandre Frota confirmou que é verdade. Se o Alexandre Frota falou, meu amigo, nesse ramo aí, tu sabe que ele entende de todo mundo. Ele saiu do partido do governo, metendo o pau no governo. E deu no que deu, né? E aí é coisa bem do Alexandre Frota, né? E, para finalizar os meus comentários, o Hildon, nosso grande prefeito, está na Coreia. Só que é o seguinte, está intrigando todo mundo. Que toda viagem que ele faz aquelas lives dizendo que está em tal local e tal. E dessa vez ele não está fazendo live. O pessoal está intrigado por quê? Dizer que na Coreia a internet não é boa é uma desculpa meio escabrosa. Então o que está acontecendo? Será que ele está na Coreia mesmo, gente? Será que não sequestraram o prefeito de Porto Velho? É um caso a saber. E a população quer saber, cadê o Hildon? Vamos ver se até a semana que vem alguma resposta aí, né? Esperar. Mas tem coisa boa pra gente conversar aqui hoje. Eu tô aqui com duas pessoas aqui que tem notícias boas para nos dar, mas vamos explicar muita coisa que interessa a mim, interessa a você, interessa a todos nós, tá? Aqui do meu lado eu estou com a psicóloga do Hospital Samar, certo? Ela veio aqui conversar conosco e tal, que é a Nadiane Vieira, tá aqui comigo para explicar o trabalho do psicólogo dentro de um hospital. Gente, se trabalhar numa clínica, eu fico pensando comigo, se trabalhar numa clínica de psicologia já não é nada fácil, imagina dentro de um hospital ali que você tem que estar 24 horas ligado, você acaba virando psicólogo, assistente social, é muita coisa ao mesmo tempo, confessionário, ou seja, é um trabalho, mas ainda bem que o Hospital Samar tem essa preocupação, porque
é muito ruim quando você, muitas vezes, vai para o hospital, a pessoa fica jogada ali, um parente está doente, a família acaba sendo afetada, e não tem uma orientação de um profissional. Os médicos ali podem orientar a parte clínica, agora a parte do profissional, trabalhar o psicológico da família para receber uma notícia complicada e difícil. São poucos mesmo os locais que se preocupam com isso. E tá de parabéns do Hospital Samar. E quem está aqui também é a Jaqueline Arcanjo, do setor comercial, falando da importância de você ter um plano de saúde, de você ter uma assistência quando você precisa. Tá certo? Vamos conversar com elas aqui? Tem muita coisa para a gente conversar, o nosso tempo é curto, mas a gente vai tentar falar o máximo possível. Tá bom? Nadiane Vieira, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigada, né? Prazer é meu estar aqui, né, com vocês, compartilhando um pouquinho dos meus saberes, da minha profissão lá no hospital. Você é muito bem-vinda. E Jaqueline, você já é de casa, né? Jaqueline, muito bem-vinda. Sempre é uma honra estar aqui de volta, né? Falando do nosso Hospital Samar, falando de saúde, né? Venho representando o Grupo Ameron e é um prazer enorme estar aqui novamente. Olha, certo. Uma trabalha psicológico, outra trabalha como você pode ter acesso a uma boa saúde, tá bom? Uma assistência de saúde de qualidade. Jaqueline, Nadiane, quem é Nadiane Vieira? Tem que se apresentar para o internauta. É verdade. Bem, Nadiane Vieira tem 29 anos, né? Sou psicóloga hospitalar no Hospital Samar, já tem 3 anos que eu atuo lá, né? É o período também da minha formação, já me formei em psicologia também há tem uns 3 anos e já entrei aí na situação da psicologia hospitalar, né? Que também é direcionado também à psicologia da saúde, né? Então atuo lá, essa é a Nadiane Vieira, sou casada. Porto Velhense, né? Bebo água no Madeira. Faz tempo, né? Já tem um tempo já. Tá certo. E quem é a Jaqueline Arcanjo? Eu já te conheço, mas o meu internauta aí não sabe quem é. Então, a Jaqueline Arcanjo é casada, tem 2 filhos, 36 anos. Também sou de Porto Velho, Rondônia. E trabalho no setor de vendas do Grupo Ameron de Saúde. Cada ano que passa é um prazer ainda maior em fazer parte desse grupo e estar fazendo as vendas dos nossos planos de saúde, que realmente é de muita necessidade, né? Nós precisamos mesmo de um plano. Tá certo. Nadiane, qual a diferença entre a psicologia hospitalar e a clínica? Bem, a psicologia clínica na verdade, quando a gente fala em psicologia, a gente já vem aquela ideia de psicologia clínica, né? Um consultório, um psicólogo, né? Um profissional, aí já pensa num paciente deitado no divã, né? E aí o profissional fazendo anotações. Então, quando a gente fala psicologia, já vem naquela mente, né? Já tem aquela idealização de que é um consultório de 4 paredes, fechado, só você e o profissional, né? E essa é uma das características da clínica mesmo, né? Que é o tratamento da saúde mental individualizado, né? É um momento onde que você expõe todas as suas situações, né, emocionais, na clínica mesmo com um profissional. Então, é reservado mesmo para você e um profissional. A psicologia hospitalar, ela é uma vertente da clínica, né? A gente tem esse aprendizado, né, como base, porém o que diferencia a clínica do hospital é porque muitas das vezes não é um atendimento individualizado, né? Em enfermarias, às vezes tem você e mais um deitado, né? E aí vai o psicólogo lá conversar. Muitas das vezes não tem essa questão de reservado, né? E também dentro de um contexto científico, né? A clínica, ela trabalha em transtornos mentais, né? A demanda que você traz ali. E no hospital, a gente trabalha mais com a subjetividade do indivíduo, né? Em relacionado ao adoecimento dele,
né? Porque ele está ali, às vezes são patologias ali diagnosticadas, né? E isso afeta muito o emocional, né, do paciente. E o psicólogo nessa instituição hospitalar, ele tem o objetivo de proporcionar a ele ali a continuidade mesmo da vida dele, apesar de um break, que vamos dizer assim, né? Que ele está ali parado, né, preocupado com várias situações e ainda se depara às vezes com patologias que não espera, né? E aí afeta realmente o emocional dele, né? Então, aí entra o profissional da psicologia para ajudar ele a ter essa passagem, né? Essa passagem do adoecimento, né? Então, ao contrário, vamos dizer, do médico, o médico está ali para tratar a patologia. Eu vou mais para ajudar ele a passar por essa fase que ele está passando ali dentro do hospital. Agora, o psicológico, Nadiane, ele afeta todo o contexto de um paciente? Vamos dizer assim que afeta, né? Quando um paciente, vamos colocar um exemplo, um paciente está internado, né? E recebe uma notícia não muito agradável de uma doença, de uma patologia que ele vai ter que fazer um tratamento, né? E aí ele passa por várias fases, né? De aceitação. Primeiro vem o impacto da notícia, né? E aí vem aquela questão de aceitação, de negação, de medo, né? De como que vai ser pra frente, Qual né? é o mais comum dessas sensações? Oi? Qual é o mais comum dessas O sensações? mais comum depende muito da patologia. Depende muito do diagnóstico que o paciente vai receber. Muitas das vezes o paciente vai no hospital apenas só para fazer uma cirurgia, né? Então ele sente o medo, porque ele vai entrar num centro cirúrgico e ele tá receado, o emocional dele de uma certa forma vai atrapalhar, né? Pelo medo, pela ansiedade, né? Às vezes, se ele algumas taxas podem aumentar. Então aí que entra o profissional da psicologia para tentar mostrar para ele, né? E colocar ele no momento onde ele está ali indo para o centro cirúrgico e tentar, vamos dizer, amenizar o emocional dele para não complicar a cirurgia dele, né? Um paciente que está ali internado, esperando resultado de exames, às vezes fica dias internado, ele já tem uma outra sensação de ansiedade, preocupação, às vezes já quer ir embora, né? Então, também afeta o emocional. Então, assim, dentro do hospital, a gente vê muita... Não tem como eu te dizer, assim, qual é o mais comum, porque é uma rotatória muito grande de um paciente, né? Então, ele tem um estado de negação, ele tem um estado de depressão, ele tem um estado de medo, né? E tem um estado de aceitação. Então, isso é muito, vamos dizer, é uma rotatória muito grande. Num dia, o paciente pode sentir medo e depressão, entendeu? E aí, de manhã eu vou atendo ele tá com medo. De tarde eu vou atender ele já tá num estado de negação, ou então de aceitação, entendeu? De aderir ao tratamento. Então, um paciente, quando ele tá dentro da instituição hospitalar, internação, ele passa por muitas vertentes emocionais. Muitas mesmo. Então, a gente tá ali mesmo para ele, vamos dizer, situar ali um pouquinho, se concentrar e continuar o tratamento dele. Mas, assim, um paciente, quando ele recebe, por exemplo, uma informação de que ele está com uma doença grave, não só nesse caso, mas na maioria dos casos, a sensação é de negação, ou muitas vezes ele fala assim: não, tô doente, eu vou aceitar. Eu imagino que seja muito calmo esse momento, né? Bem, não é muito calmo. O mais comum é um estado de negação, né? É um estado de surpresa, de choque, né? Muitas das vezes não acredita, poxa, eu tinha uma qualidade de vida muito boa lá fora e agora eu vim aqui e eu tô assim, né? E então vem várias sensações mesmo ao mesmo tempo. Às vezes ele, né, tem aquele choque, nega e depois ele
para um pouquinho, né? Fala assim, agora eu vou ter que fazer um tratamento, eu vou ter que continuar, eu tenho que aceitar, né? Para me ficar melhor, né? E aí o profissional entra justamente para ajudar ele nessa transição de sensações, de emoções, né? Para não atrapalhar ele no tratamento posterior ou então no que ele já tá, né? Porque o emocional, ele pesa muito em questão de tratamento de patologia, né? Jenny, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu vejo que no Brasil, por exemplo, a gente, se uma pessoa foi detectada com uma doença que não tem cura e que a gente sabe que os dias dela estão contados, que os dias estão contados, a família muitas vezes até evita falar, evita que a pessoa saiba. Mas em alguns outros países, os médicos chegam lá cara a cara e falam, você tem isso e seus dias de vida, a previsão é de tantos meses, tantos dias de vida. Na tua opinião, qual que é o mais correto dessas duas posturas? Da conduta médica, você diz? Então, dizer direto ou dar um tempo? Nas questões de informar o diagnóstico do paciente, eu não tenho como dizer qual é o correto, porque vai muito de médico, é conduta médica, né? Então, independente da maneira como o médico vai passar a informação, o psicólogo, ele tá ali para dar esse suporte, da maneira que ele deu. Às vezes, o médico fala de imediato e o paciente tem uma reação, né? Por mais que eu não vou falar nada, mas só a questão de eu estar ali presente, o apoio, né, já mostra para o paciente que tem alguém ali que se preocupa com ele, né, que está ali para ajudar, que está disposto, independente de qualquer notícia, de qualquer diagnóstico, né. Então, muitas das vezes é necessário falar de imediato e muitas das vezes não. Às vezes é mais fácil chegar com o familiar, falar, né, primeiro, ver como, às vezes até fazer todo aquele prognóstico, vamos dizer assim, né? Para ver como é que tá o paciente. Às vezes o familiar pode ajudar a gente também, falando assim, ó, se falar assim bruscamente, talvez ele tenha essa reação ou não, né? Deixa que a gente fala, porque é uma questão de humanização também, né? Se ele tem um diagnóstico ali já feito e o familiar prefere que eles mesmos falem, se comuniquem, a gente dá esse momento pro familiar, né, se reunirem ali com o paciente e eles mesmos falar. Às vezes não, às vezes eles preferem que o médico fale, né? E em todas essas situações, o psicólogo, ele tem que estar presente, ele tem que estar ali. Nem que seja na porta ali do quarto, do apartamento, esperando ali, chamarem, mas você tem que estar disposto ali para ajudar naquela situação que ele está passando, que ele vai passar, né? E mostrar que mesmo ele tendo um diagnóstico de dias de vida, tem os cuidados paliativos, né? Que ele pode sim ter uma qualidade de vida, mesmo com horas de vida, né? Ele pode sim viver, pode se despedir, quem sabe. Isso acontece muito em UTI, né? Quando a gente trabalha, eu também faço esses atendimentos, né, em pacientes do UTI lá no hospital. E muitas das vezes a notícia não é muito boa, né? E aí a gente dá aquele momento para os familiares que tem que ter, né? É uma coisa que tem que ter mesmo, né? É uma forma deles expressar, né? Então, é um momento pesado, hein? Tem que se expressar mesmo. Tem que chorar, tem que rir, tem que gritar. É o que eu falo para os meus pacientes lá. Quiser gritar, pode gritar, né? A gente tá aqui para escutar você gritar, mas que libere isso aí, né? Que ele viva toda aquela situação que ele tá passando, né? Nesse teu trabalho como psicóloga, já houve alguma situação que te chamou a atenção até hoje pela reação do paciente? Já. Por isso, poderia falar? Posso sim, com certeza, né? Não identificando o paciente, a gente pode sim. Teve situações lá no hospital, várias, né? Mas eu creio que uma me chamou mais atenção, foi uma paciente nossa que estava lá já internada há um bom tempo na UTI, e a família deu todo o apoio, ficou presente mesmo em notícias bem difíceis, né? E quando ela teve uma morte cefálica, que é o ME, né? Quando falou pro médico, alguns não aceitando,
mas outros aceitaram a notícia, né? E passaram por toda aquela situação, né, de choro, de aceitação, de negação ao mesmo tempo, e a gente ficou ali, eu, né, fiquei ali apoiando todo momento, né, e eu percebi ali que nesse contexto de UTI, né, a família, ela é muito importante para o paciente, mesmo ele já, vamos dizer, num período já final de vida. Ela é uma senhora já de idade, faleceu por conta de, né, da idade mesmo, já era bem idosa, né? E aí idoso vai, né, tendo certas complicações. E eu vi que em todo momento ali, até o último momento dela, o familiar estava, né? E a questão da nossa humanização lá foi muito importante, porque em UTI a gente sabe que é muito restrito, né, as visitas. É um período muito pouco. E quando a gente se depara com essas situações, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então a gente estende o horário de visita, a gente faz revezamento de visita, né, para eles terem um momento deles ali, né? E isso me marcou muito, né, porque foi uma questão assim que toda família tem um conflito familiar, mais que seja um pouquinho, mas tem. Mas naquele momento eles deixaram tudo que era de lado, conflito, e se voltaram ali para a matriarca deles, né? Então ali é onde eles ficaram todo momento e todo instante ali com ela, né? Então isso foi o que, vamos dizer assim, eu só entrei de coadjuvante mesmo, né? Então só mesmo para dar o suporte. Então isso me marcou bastante. Agora, esse tipo de situação, por exemplo, de UTI, o nível de impacto numa família é o mesmo, independente de ser uma matriarca ou de ser um bebê que está numa UTI. Sim. Lá no hospital, eu me deparo muito com essas vertentes também, da UTI adulto e a UTI neonatal. Que aliás é um dos poucos que tem um UTI neonatal, o Hospital Samar, né? Nosso hospital tem uma UTI neonatal linda, né? E eu sempre falo para as minhas mãezinhas, né? Eu falo assim, eu me sinto tão bem aqui com vocês, né? Apesar do momento, porque não é muito legal, né? Quando você fala em UTI, a gente já, né, sente aquela... Tem impacto, né? Poxa, né? Já é aquela coisa de UTI, mas tem muita diferença sim, né? Não, tem diferença sim de questões de, realmente de demandas, né? Mas a atuação do psicólogo praticamente é a mesma, assim mesmo, de estar acolhendo, né? A UTI neonatal, que diferencia é o quê? É que eu faço o acolhimento das mãezinhas, que estão com seus bebezinhos lá. Os paizinhos também, né? E os paizinhos também, né? Da UTI adulto, o que difere é o quê? Que às vezes eu tenho pacientes na UTI que estão conscientes e orientados e precisam de um suporte psicológico. Então, eu estou ali para ajudar ele a passar por essa transição do adoecimento, né? Com eles mesmo. E dando também esse suporte familiar. Na UTI neonatal, já é mais voltado para os genitores, que é os paizinhos, as mãezinhas que estão ali fragilizados, né? Às vezes, quando entra, tem certo receio de tocar no neném, achando que vai, né, piorar, né, a situação deles. E eu tô ali justamente para dar essa suporte emocional para ela, para mostrar para ela que o bebezinho tá ali e precisa muito dela, né? E que ela é forte, apesar dela estar no resguardo, né? Que quando assim que a maioria da demanda lá da UTI neonatal são bebês prematuros, né? E aí, bebês prematuros são fragilizados, são bem pequenininhos, né? Diferente de um bebê que fica com a idade gestacional normal. E aí as mãezinhas, elas se sentem acanhadas, estão com o emocional abalado, né? Porque por si só, biologicamente, elas já ficam por conta da gestação, do pós-parto, né? E se depara com a situação do bebezinho dela na UTI neo. Então é muita carga emocional para ela só, né? E aí a gente entra para dar esse suporte lá no hospital e sempre também aconselhando o paizinho ou os familiares que estão ali ao redor dela para dar esse suporte para ela, né? Também para ela poder transmitir para o seu bebezinho uma força interior que toda mãe tem, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe,
Entendi. Agora, eu fico pensando aqui, você tá falando todo esse apoio que você dá, um trabalho brilhante, bonito, por sinal, e não é fácil também, né? Não. A psicóloga precisa de psicóloga? Com certeza. Com toda certeza, né? Tem dia lá que eu falo assim, eu preciso de uma terapia, né? Eu falo para as minhas meninas lá, que eu trabalho junto com 2 meninas lá, assistentes sociais, né? Às vezes a gente precisa de um tempo mesmo para nós, e a gente fala que sexta-feira é a sexta da terapia, né? Aí a gente conversa, faz estudo de caso, né? Dos pacientes que a gente atendeu, alguns pacientes que talvez elas conseguiram resolver, outros que eu consegui. Então, um ajudando o outro, e a gente faz essa terapia em conjunto, e também vou no meu psicoterapeuta também, com certeza. Precisa! Ela não é uma Mulher Maravilha, né? Não mesmo. Psicólogo também precisa de psicólogo. E a questão do sigilo das informações, como é que vocês trabalham isso? O psicólogo, ele tem uma parte da ética profissional que nem tudo que você me conta eu posso contar para as outras pessoas, senão você é fofoqueira, né? Então, no contexto hospitalar, a gente se depara com essa questão, né, de uma equipe multi. Lá no hospital a gente tem fono, tem físio, tem médico, tem enfermeiro, que tá tudo no mesmo paciente, fazendo tratamento de um mesmo paciente. E às vezes a gente precisa sim realmente compartilhar algumas coisas que possam ajudar no tratamento dele, né? Então, em questão de prontuário, em questão de passar informação, eu passo sempre o necessário para que ajude o paciente no tratamento dele, né? Então, se ele me conta toda a história dele, às vezes eu fico... Já teve situações de eu ficar 1 hora dentro do quarto, e aí quando eu saio eu vou lá e registro assim, acompanhamento psicológico. Aí as meninas falam, só isso? Você ficou 1 hora lá com ele, você só me fala isso? Eu falei assim, só isso, eu vou ficar acompanhando ele, né? E é o que eu tenho para registrar para vocês, né? Porque vem a questão do sigilo, né? Vem a questão também da confiança que ele tem comigo, né? E para eu continuar um tratamento com ele, eu preciso continuar com essa confiança nele, para eu poder também ajudar ele no tratamento, né? Poxa, você deve guardar muitos segredos, hein? Uma caixinha de segredo. Nesse momento que você está ali num hospital, nessas dificuldades, muitos pacientes se abrem mesmo, falam assim, por que eu vou ficar... Talvez tivesse feito isso antes, não estaria doente, né? É verdade, tem paciente que chega lá... Fala, e no outro dia o médico fala, ele tá super bem, bora pra casa, né? Às vezes realmente algumas somatizações, Olha, né? Tem que colocar um consultório de psicologia lá no Hospital Samar, gente. Verdade. Né? Isso é uma clínica psicológica ali dentro, né? E aí o paciente às vezes vai lá, né, tá com uma febre, uma dor de barriga, né, e inclusive no Enem que teve, né, semana passada, eu tive uns 2 pacientes lá que estavam com dor de barriga, Nervosos. né, nervosos, e aí eu cheguei lá, conversei, a gente foi conversando, e aí saíram super bem, espero que tenham feito a prova do Enem bem, né. Mas às vezes realmente o corpo pede, o corpo ele dá aquela freada e aí você não consegue mais, né? Então, às vezes eles entram ali mesmo, são ouvidos e saem bem, graças a Deus. Né? Diane, a gente tem hoje em dia, a gente ouve falar muito na palavra depressão. Sim. Eu acho assim, eu classifico a depressão como um monstro, que é um negócio que você... é psicológico, você não tem problema externo, tudo está na cabeça, né? O que as pessoas podem fazer para evitar e de que forma ela afeta a saúde de um paciente que já está numa clínica internado? Entendi. A depressão, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é uma das doenças que para o próximo ano vai ser uma das... que vai requerer mais cuidados mesmo, né? Na verdade, ela já está num patamar, assim, que é uma das doenças, vamos dizer, que
que requer mesmo um cuidado mais, uma atenção especial da sociedade, da comunidade, formas de prevenção, de promover também uma qualidade de vida, né? Porque ela vem atingindo muitas pessoas, vem atingindo crianças, vem atingindo adolescente, né? Vem atingindo idosos principalmente, né? A gente tem uma demanda de idosos também depressivos, né? Então, independente de classe, de raça, de idade, a depressão ela vem atingindo muita gente, né? A pessoa, quando ela está em um estado depressivo, ela tem alguns sintomas, alguns sinais que fazem com que ela desperte e comece a fazer um tratamento logo de imediato para não chegar a vamos dizer, a um pico máximo que, vamos dizer, são os suicídios, que é o que a gente mais ouve falar, né? Então, a depressão, ela é um fator de risco e ela é uma maneira desencadeante pro suicídio, né? Quando chega essa demanda para mim lá no hospital, quando um paciente chega para mim depressivo lá, ele já está no pico máximo na depressão, né? Já deu muitos sinais, já deu muitos alertas, né? Às vezes ele já foi 1, 2, 3 vezes no PS, né? Por questões mesmo emocionais. E aí, provavelmente na 4ª vez ele já entra internado por uma outra situação, por uma tentativa de autoextermínio, que é o suicídio, né? E aí a gente já entra em parceria com a psiquiatria, né? Porque aí a gente já entra com o medicamento e somente o psiquiatra que pode fazer o tratamento medicamentoso. Então, lá no hospital, quando a gente tem essa demanda de pessoas depressivas, a gente faz todo um acolhimento com a família, com o paciente, porque às vezes o paciente ele tá com uma depressão, mas ele não sabe, às vezes ele até sabe, mas não quer aceitar que ele tá depressivo. Então a gente faz um tratamento mesmo, bem mais profundo, bem mais detalhado, com o psiquiatra, medicamentoso, porque as funções dele, né, já estão descontroladas mesmo. Então a gente já entra nessa situação mais delicada, a gente já entra também mais na minha área da psicologia, eu já entro mais no acolhimento familiar, na orientação familiar, porque um paciente, quando ele está depressivo, uma pessoa depressiva, às vezes ela precisa somente mesmo desse apoio da família, né? Porque ele precisa de ajuda e sozinho ele não consegue, né? Então, muitas das vezes ele dá sinal, ele faz alertas, né? Inclusive em setembro teve uma campanha muito forte, né, em questão de suicídio, e que algumas pessoas, antes de cometerem suicídio, demonstram, né, e vem muitas das vezes, né, da depressão. Né? Como as pessoas podem fazer para evitar a depressão? Que podem fazer? O estilo de vida tem que ser mudado? Sim, uma qualidade de vida boa. Eu sempre falo assim, comece pelo menos com uma caminhadinha no final do dia, às vezes para esparecer os pensamentos, né? Porque às vezes tem muita informação, né? Tem cobrança, pressão, né? De chefe, de casa, a mãe com muitas coisas para fazer. Então, se dê um tempo, né? Se dê um tempinho, por mais que não tem como, tira pelo menos 10 minutinhos para você fazer uma caminhada, para escutar uma música, em casa mesmo fazer uma meditação, né? Fazer exercícios de respirações, né? Então, são uma das, vamos dizer, das medidas mais básicas, né, para uma pessoa que já está se sentindo assim depressiva, que um dos sintomas mais normais e naturais que a gente vê é o quê? É uma pessoa melancólica, né? Diferente de uma tristeza. Tristeza a gente sente hoje, amanhã a gente já tá bem, tranquilo né? E vida que segue, vamos supor. Mas uma pessoa depressiva não. Ela todo dia... É uma vida que para, né? É uma vida que para mesmo. Porque por mais que ela vá pro trabalho, por mais que ela vá fazer alguma coisa, quando ela volta, ela está ainda com aquela tristeza que não tem fim. Para ela não tem fim, não tem motivo, né? E aí essa tristeza fica tão grande que aí ela começa a demonstrar, né? Principalmente adolescentes, né? A gente estava conversando. Quando um adolescente ele
quer demonstrar que algo está incomodando ele, alguma coisa está entristecendo ele, que ele não consegue, vamos dizer, concretizar, não consegue, vamos dizer, expressar, o que ele faz? Ele vai se cortar, né? Que é o que muitas mãezinhas aparecem lá, meu filho se cortou, muitos cortes. Então, muitas das vezes, aquilo ali já é um sinal mesmo para você estar cuidando dele, né? Porque é uma tristeza sem fim, é uma coisa que é lá dentro, que não consegue expressar através de fala, de demonstrar. Então, ele precisa transferir essa dor, precisa transferir essa agonia em alguma coisa. E isso aí, às vezes, é arrancando cabelo, é se cortando, né? E, infelizmente, é assim. Tá certo. Jaqueline, vamos conversar contigo agora. Falando demais. Qual que é a importância de fazer um plano de saúde? Então, a importância do plano, justamente para essas situações, vamos voltar aqui às situações psicológicas, né? Você quer fazer um tratamento psicológico ou outros tipos de tratamento, com o plano de saúde você vai conseguir marcar suas consultas, fazer todos os seus exames, fazer todo o diagnóstico necessário que venha voltado a você, seja criança, seja adulto, né? Então, assim, o plano de saúde é realmente muito necessário para que você tenha agilidade nesse atendimento. Porque, assim, você vai, marca, menos tempo do que se você for procurar a rede pública, você não consegue. Então, você já fica naquela angústia de estar passando por alguma necessidade de algum tratamento de saúde. Quando vai atrás, não consegue. Então, assim, o plano de saúde vai lhe atender questão disso, né? Fora os tratamentos, tem também a possibilidade de você fazer uma cirurgia programada. Aí tem todo o psicológico, como a gente está voltado a isso. O psicológico de uma pessoa que está com a cirurgia marcada, programada, com os exames todos prontos, antecipados, tudo certo. É bem melhor quando a pessoa tem um plano de saúde. Sem dúvida alguma, o plano de saúde ele atende muito nessa questão, né? Da agilidade. E eu sempre comparo também o plano de saúde com um seguro de um veículo, né? Vamos supor assim. Por quê? Você não faz o plano já pretendendo, não, vou fazer o plano porque eu vou fazer uma cirurgia daqui a um mês. Não, o plano de saúde, ele está lá para te atender conforme a sua necessidade vem aparecendo. Então, assim, é necessário ter um plano de saúde não só no momento que você esteja precisando, e sim para que você, quando vier precisar, tenha um atendimento de qualidade, né, ágil e que resolva a sua situação. Então, essa é a necessidade. Interessante. Agora, como é que fica a questão da carência? Se eu já tenho um outro plano, quero entrar na Ameron, como é que fica? Então, você já tendo um outro plano, você consegue com uma cartinha que chama carta de portabilidade, você adere o plano atual da outra operadora, com isso, as carências que você já cumpriu, ela é ingressada na operadora que você vai aderir, entendeu? No caso, né? E assim, mesmo, mas eu não tenho outro plano, eu quero fazer um plano novo, como é que fica a questão da carência? Ou tem, mas eu tinha há 10 anos o meu plano, eu perdi o meu plano e vou perder todas as carências? Sim, mas a carência no plano de saúde, ela não demora muito tempo. Com 6 meses, no total de 6 meses, 30 dias você já tem consulta, você já tem emergência e urgência, tem os exames básicos, né? No total de 6 meses de plano, você já pode internar, se precisar internar para fazer um tratamento, você pode fazer uma cirurgia, você tem os exames de diagnóstico, ressonância magnética, que são caros, você tem ultrassom, você tem todo tipo de exames, né? Agora sim, mas e se eu tiver, vamos supor, precisando de um tratamento, eu tenho pedra na vesícula e preciso fazer cirurgia, então você teria que já estar no plano para que o plano pudesse te acolher. Agora, se você já entrou no plano com uma pedra, a carência para essa questão, quando é pré-existência, é 2 anos. Então, por isso que eu sempre falo, não
deixe para procurar um plano de saúde quando você só estiver precisando. E sim para te prevenir de algo que possa vir acontecer com você. Plano de saúde não é uma questão que você, não, vou ficar com o plano, vou ficar só tanto. Não, você tem que realmente ter isso e entender que ele vai ter que entrar no seu orçamento, assim como a conta de água, a conta de luz, né, todo mês, o plano de saúde tem que estar encaixado no seu orçamento familiar, porque é de extrema importância mesmo o plano de saúde. Tá certo. Qual é o telefone de contato para a gente adquirir um plano ou se informar mais? Então, nossos contatos telefones, a gente tem o telefone fixo, tem 2 contatos via WhatsApp ou ligação. Se a pessoa não conseguir ir ao escritório, seja, a gente tem o plano empresarial também, né? A gente tem o plano para todas as faixas etárias de idade, a gente tem o plano para estudante, a gente tem plano para servidor público, cada um com o seu preço, né? A gente tem 5 tabelas de valores diferentes. Então, assim, você que nunca fez uma cotação, ou que já fez, ou que tenha plano, tenha dúvidas, o nosso endereço fica na Avenida Calama, né, número 2615, bairro Liberdade. Passou o Hospital Samar, não tem erro, você já vai ver uma fachada laranja bem grande. Setor de vendas Ameron, tá? Tenho também que contar antes que o diferencial da Ameron é o custo-benefício, que realmente é bem baixo o nosso plano. Apesar de a Ameron, cada ano que passa, ela vem crescendo, né, em questão atendimento com a nossa UTINEL, que é maravilhosa, né? Então é uma referência excelente para mim, que sou vendedora. Com a UTI também adulta, também a equipe realmente, todos esses anos vem aprimorando, vem melhorando, vem ampliando. Então, cada ano que passa a gente vai crescendo. E o nosso diferencial, plano sem coparticipação. É aquele plano que você vai pagar valor mensal X, você vai fazer uma cirurgia, você vai consultar, você vai fazer todo o atendimento necessário e mês que vem vai só cobrar o seu valor X da sua mensalidade. Você não se preocupa quanto pode vir a mais, porque é só o valor mensal que você paga, entendeu? Então, assim, liga, faça a sua cotação, nos procure, mesmo que seja para tirar dúvidas ou algum esclarecimento que às vezes a pessoa não entendeu ou não entendeu o que é coparticipação ou não, né? Anote o telefone, então posso falar o telefone, né? Tem o 3223-8007, que é o setor de vendas, né, na Ameron. Tem 2 contatos via WhatsApp, que é o 992722292. Você fala com a consultora Yasmine, tanto como mensagem ou ligação. E o meu contato também, né, que é também via WhatsApp, é o 99235-4748. Não consegue ir até a gente, é só ligar que a gente vai até você, seu trabalho, a gente faz todo esse atendimento também. E tem as redes sociais também, né? Também, a gente tem o site lá, o Instagram, o Facebook, também tem o atendimento ao cliente, o saque. Tá. Você vai botar Plano de Saúde Ameron no Google que você acha, né? Você acha. Tá certo, que bom. Deixa eu dar um alô aqui pro nosso internauta. O João Vitor Muniz, o Nir Cunha e a Mini Melo estão assistindo. Um abraço pra vocês, gente. Brigadão, hein? Wesley Ricardo, minha linda Nadiane Vieira. É a melhor psicóloga. Aí, declaração de amor, né? Aí. Valeu, Wesley. Obrigado. O Ney Cunha, Hospital Samar tem um mais bem equipado neonatal, nota 10. Valeu, Ney, um abraço. Obrigado. E o Carlos Terceiro. Tem época que eu não vejo o Carlos Terceiro, está em Brasília, né, Carlos? O oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. Acho que a campanha de Setembro Amarelo é ineficaz. É uma meia-culpa da classe política e ineficiência do Estado que causa mal-estar na civilização por ausência de políticas públicas que façam os seus cidadãos se sentirem mal e depressivos. A tristeza é consciente, sabemos as causas. A depressão é uma tristeza inconsciente. Concorda? Essa questão do Setembro Amarelo realmente teve esse ano teve algumas críticas mesmo, né? Mas desde quando eles lançaram, porque é uma campanha recente, foi lançada, se não me engano, em 2014.
Então, ela ainda tá... É diferente de uma campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que já tem bastante tempo. Então, ainda tem alguns tabus, né? Tipo, se eu falar sobre suicídio, vai induzir uma pessoa a cometer suicídio, né? Se eu falar as maneiras como que a pessoa se suicida, talvez eu tô dando uma faca na mão dela, né? Mas tem outra face aí, vamos dizer. Porque se eu mostro alguns sintomas, se eu mostro alguns sinais que a pessoa pode estar fazendo para cometer um suicídio, eu posso estar ajudando, né? Porque às vezes uma pessoa está do seu lado fazendo algumas coisinhas e você não tem conhecimento de nada. No outro dia você recebe a notícia que ela se matou. E aí você fala, meu Deus, mas ontem ela estava aqui. Aí vai indo, vai pesquisando, poxa, ela demonstrou isso, ela mostrou realmente isso e eu não fiz nada, né? Aí tem a outra questão, né? Aí às vezes a pessoa que está do lado se sente culpada e aí vem todo um fatorzinho, né? Então, toda campanha, ela tem suas vertentes, né? Tem os prós, tem os contras, tudo, né? Mas às vezes ela é ineficaz por conta, vamos se dizer, de materiais, às vezes a abordagem, né? Tem que ter realmente um certo cuidado em abordar? Tem, assim como todas as outras campanhas, né? Mas é um assunto ainda tabu, ainda que tem que ser ainda trabalhado muito na sociedade. E querendo ou não, é uma campanha que tem que ser estendida mesmo. Tem que ser estendida. Que esse ano frisaram muito assim, quem desse o Setembro Amarelo fosse o ano amarelo, né? Porque tem muita gente sofrendo de depressão. Tem muita gente... Direto a gente vê notícias de pessoas que se mataram, de pessoas que terminaram a vida e não continuaram, né? E deu, com certeza, essa pessoa deu sinais, sim, antes. Né? Porque todas elas estão, né? Então, é muito interessante a sociedade saber, sim, esses sinais, esses sintomas, e ajudar uma pessoa, né? Tá certo. Nadiane e Jaqueline, muito obrigado por terem vindo aqui, tá? Dispensar desse tempo para conversar conosco, explicar um pouco esse lado psicológico e a assistência que vocês estão dando aos pacientes, tá bom? Obrigada a você. Eu te agradeço. Jaqueline, sempre brigadão, hein? Tá bom? E você que ficou aí, meu caro, eu tô te desejando assim, primeiro te dizer muito obrigado por você estar acompanhado a gente aqui. Tua companhia é muito importante para nós. E segundo, que eu pelo menos desejo a você um feriadão aí bem aproveitável com a família, com as pessoas que você gosta. Aproveita, muita saúde, muita paz e muito equilíbrio, nada de excessos, tá bom? Eu sempre falo, gente, o amor, até amor demais faz mal, tá bom? Um abraço e até segunda-feira, com certeza.